Olá, concurseiros, tudo bem com vocês? Boa noite. Quem está falando é Letícia Nobre, editora-chefe do SOS Concurseiro. Quero dar as boas-vindas a vocês que resolveram assistir esse vídeo. E aqui hoje eu vou apresentar várias dicas a respeito de como estudar melhor, como se planejar melhor e também como que o SOS Concurseiro e o Concursório VIP podem te ajudar. Antes da gente começar, eu queria fazer algumas recomendações, tá? Para que a gente aproveite mais ainda o nosso tempo. E quais são elas? Vamos desligar os celulares, vamos sair do Facebook e também avisa aí em casa que agora esse tempo é dedicado a aprender um pouco mais sobre o mundo dos concursos e como aproveitá-lo melhor, né? Como eu falei para vocês, o Concursório VIP é um programa de orientação, acompanhamento e coaching para concursos públicos. E o que eu quero dizer com isso? Ele não é simplesmente um programa para orientar qual concurso é mais interessante, ou acompanhar os seus resultados, ou ainda usar técnicas de coaching. Eu resolvi somar tudo isso com a minha experiência de 6 anos acompanhando esse universo de concursos. Então eu quero me apresentar um pouco melhor e também falar a respeito da trajetória do SOS. Eu sou a Letícia Nobre, eu sou jornalista, editora-chefe do SOS Concurseiro e coaching especializado na preparação de candidatos a concursos públicos. Já tem 6 anos que isso faz parte da minha rotina. Então, desde 2007, eu leio praticamente todo dia o Diário Oficial da União, acompanho sites e blogs especializados, leio sobre as movimentações de diversos órgãos e entidades e meu principal foco são os concursos federais, os concursos da União, porque eu acredito que eles são mais bem estruturados e, em geral, os concursos estaduais, distritais e municipais acabam copiando o modelo dos federais. E isso facilita com que a gente possa acompanhar melhor e trazer mais informações interessantes para vocês. Mas como assim eu comecei a acompanhar os concursos públicos? Eu sou de Goiânia e em 2007 eu vim para Brasília entrar e trabalhar no Correio Brasiliense, trabalhar na editoria de economia e escrevendo sobre o mercado de trabalho e concursos públicos. Em função desse trabalho, um ano depois, eu criei um blog já chamado SOS Concurseiro para compartilhar com os leitores aquilo que às vezes não tinha espaço no jornal e também ampliar esse canal de comunicação que eles poderiam ter comigo. Foi uma experiência já bastante interessante. Quando foi em 2010, eu saí do Correio Brasiliense, mas decidi continuar com o SOS Concurseiro. Eu fui trabalhar com assessoria de imprensa, mas o conhecimento a respeito de concursos públicos me fez voltar e manter o site, o blog, funcionando. E esse blog virou site. Em meados de 2011, ele virou site e ganhou essa nova logo, essa logo que vocês conhecem. E foi muito interessante todo esse processo. Em 2012, ficou tão grande que eu acabei agregando muitas pessoas à minha volta, comecei a conhecer mais concurseiros, professores, especialistas, donos de cursos, enfim, milhares de pessoas ao vivo e pela internet que sabiam sobre concurso público. Isso me fez transformar o SOS Concurseiro em uma empresa, o que ela é até esse momento. E esse ano eu resolvi inovar, porque eu percebi que as respostas que eu dava para as pessoas que vinham com milhões de perguntas, mandavam e-mails para mim, mensagens nas redes sociais, nem sempre eu conseguia corresponder como eu gostaria às respostas. Eu via que a maior parte das dúvidas tinham a ver com a forma de estudar, às vezes as limitações de conhecimento mesmo. Por isso, este ano, eu criei o Concursório VIP. Eu fiz a minha formação em coaching ano passado, e aí esse ano eu resolvi montar o Concursório VIP. E quais são as diferenças, quais são as vantagens disso? Eu passei a poder fazer um acompanhamento e uma orientação mais embasada. Então, aqueles conhecimentos que eu tinha de quando ia ter determinado concurso, quando seriam as novas seleções, como estavam os níveis de aposentadoria e tal, tudo isso
me fez ficar mais próxima dos meus leitores do site, né, que era um blog, virou site, e também pelo Facebook, principalmente pelo Facebook. E aí, ser um coaching especializado agrega uma série de técnicas que potencializam aquilo que os concurseiros às vezes têm receio, não sentem segurança de agir. E é por isso que eu acabei decidindo ser uma coach especializada em concursos públicos e aplicar inclusive os conhecimentos que eu tive para me tornar empresária, como por exemplo o conceito de planejamento estratégico, na técnica do concursório VIP. Então, somando o acompanhamento, orientação, planejamento e o coaching. Vocês vão entender bem melhor ao longo da nossa explicação, dessa apresentação. E claro, mantendo as notícias de concurso para todo mundo ficar bem informado do que está vindo por aí, das polêmicas, dos direitos, né? E tudo isso você pode encontrar ainda lá no sosconcurseiro.com.br. E aí, olha só, eu quero primeiro fazer um panorama para vocês avaliarem como está esse cenário em volta de vocês. Pense bem. Hoje você faz parte de um exército de 13 milhões de pessoas. São 13 milhões de candidatos distribuídos em todo o país em busca de uma das 300 mil vagas oferecidas por todos os âmbitos, tá? Pelos estados, municípios, pelo governo federal, e aí a gente inclui o legislativo, o judiciário, o próprio executivo. Então, são 300 mil vagas para 13 milhões de pessoas. Então, não tem vaga para todo mundo. E aí, o que a gente pensa? Boa parte dessa tropa, desse exército todo, está de olho na estabilidade e na boa remuneração do setor público. Principalmente depois da crise que a gente teve aí em 2008, que a iniciativa privada acabou mandando muita gente embora, né? Em todo o país a gente consegue perceber que, apesar dos esforços do governo e de algumas estratégias, muita gente ainda não consegue um emprego que traga essa estabilidade e a boa remuneração como o setor público. Aliás, é uma curiosidade, o setor público paga até 4 vezes mais do que a iniciativa privada. Mas essas pessoas que pensam só na estabilidade, na boa remuneração, esquecem que a satisfação de se trabalhar só será alcançada se a escolha do concurso público for bem feita. Então imagine você ser aprovado em um concurso público depois de muito esforço e não gostar do que está fazendo. Isso seria bastante desagradável, não é? Pois bem, tudo isso que eu disse você já sabe. Eu não estou contando nenhuma novidade. Mas daqui para frente a gente vai avaliar isso de uma forma diferente. O que é o principal? Como é que você vai se destacar no meio desses 13 milhões? Como você vai chegar primeiro? Eu tenho uma resposta bem curiosa para isso. Definindo uma estratégia. Como será o seu passo a passo para alcançar o cargo que você deseja? Ou, a partir do cargo que você deseja, a partir daquele trabalho que você vai exercer, você vai conquistar todas as outras coisas que você quer. Comprar uma casa nova, ter um carro, fazer uma viagem. Então, você tem que estar no meio da estratégia. E é isso que é o mais importante de tudo. E eu quero te perguntar, qual que é o seu objetivo? Se por acaso você vier me responder, ou ouvir de alguém, que é ser aprovado em um concurso A, ou ser aprovado em um concurso B, eu vou dizer que a sua resposta está errada. Por que a sua resposta está errada? Porque ser aprovado é um caminho. Então, qual tem que ser o seu raciocínio? Qual é o seu objetivo? Trabalhar no órgão X, ser servidor público. Então, quando você está fazendo um concurso público, o seu objetivo tem que ser estar lá dentro, ser nomeado, e não simplesmente ser aprovado na prova. Porque você pode ter uma boa classificação, mas estar fora do número de vagas. Você pode estar dentro de um cadastro de reserva. Então, é bem complicado, não é uma garantia. E quando você muda esse foco, faz toda a diferença. E isso sim é uma resposta correta. Como eu disse, isso é uma questão de foco.
Você prefere focar nas provas ou você prefere focar na sua nomeação? Eu acredito que é na segunda opção, não é? Para ter um bom resultado, você precisa, então, montar um planejamento. E eu te pergunto, quantas pessoas você conhece que elaboram um plano de estudos? Quantas montam uma grade horária e sabem o que vão estudar? Eu não sei vocês, mas eu, nesses 6 anos acompanhando o mundo dos concurseiros e especialistas, posso dizer que são muito raros os candidatos que sabem fazer um plano e principalmente sabem executá-lo. O que eu mais vejo são concurseiros já calejados, que já passaram alguns anos e a partir de então eles percebem que tem que montar um planejamento. E o que eu estou propondo, seja você um concurseiro novato ou um concurseiro veterano, que está aí há menos de 6 meses ou mais de 2 anos tentando se preparar, é que preste atenção o quão é importante montar um planejamento. O que a gente mais vê é o que eu chamo de síndrome de qualquer concurso serve. E aí ficam aqueles concurseiros, não sabem se fazem concursos para tribunais, para INSS, para o Banco do Brasil, depende de qual que está com o edital lançado, não é mesmo? Concurseiros estão perdidos. E aí tem uma frase que todo mundo conhece, né? Para quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Que é do mesmo autor da Alice no País das Maravilhas. Se você tem amor ao seu dinheiro, e não é barato estudar para concurso, eu sei que não. E se você tem amor ao seu tempo, eu proponho uma campanha de protesto. E essa campanha é Diga Não à Síndrome do Qualquer Concurso Serve. Qualquer concurso não serve. Se você não tiver definido um objetivo, as metas, o plano de estudo, não tiver organizado o seu material, dificilmente ou vai demorar para que você consiga os resultados que você quer. Mas vamos falar um pouco de como é que está o cenário daqui para frente. É um cenário bastante positivo. O governo está crescendo, a máquina pública está crescendo e inevitavelmente precisa de mais servidores. Para completar, até 2016 são esperadas cerca de 1 milhão de aposentadorias só no Executivo Federal. Isso é vaga pra caramba, né? Então até 2016, 1 milhão de vagas. E ainda aumentou-se a fiscalização. Tribunal de Contas da União, os Tribunais de Contas dos Estados, o próprio Ministério Público do Trabalho, eles têm feito um trabalho incisivo para reduzir os comissionados e reduzir as contratações terceirizadas que são irregulares. E isso é excelente. E temos ainda, não querendo puxar a sardinha para o nosso lado, a imprensa colaborando com a exposição dessas irregularidades. Isso é bem importante para validar e abrir espaço para quem realmente merece, porque o concurso público você faz por mérito. Tem outro problema, tem outra questão que vocês ficam muito preocupados. Concorrência. Aquele concurseiro que não está realmente preparado, ele fica enlouquecido quando a banca organizadora divulga a concorrência. Mas hoje eu quero dar a verdade, trazer a verdade sobre a concorrência. Vocês já podem ter ouvido falar disso, de fato não tem estatística oficial, mas pelo que eu já percebi, pelos números que eu já pude analisar, funciona assim. 60% dos candidatos, daqueles que se inscrevem, não tem chance. Ou porque começaram a estudar há muito pouco tempo, ou porque foram lá só para ver de qual que era, porque o pai sugeriu, filho, faz aí o concurso do INSS. Filha, vai lá, tem aí o concurso do Banco do Brasil, você está aí se formando, está terminando o 2º grau, vai fazer alguma coisa. Pois bem, e aí a gente ainda tem 30% que tem alguma chance. São aquelas pessoas que acabaram de começar a estudar, que estão usando o concurso como uma espécie de simulado para saber como está seu nível e que começaram a estudar, mas ainda não estão no ponto. É isso que eu chamo, as pessoas que não estão no ponto. Para completar, tem os outros 10% que estão realmente preparados. E aí, onde é que você está? Em qual fatia você está? Independente de qual fatia você está hoje, o que você seria capaz de fazer e quanto vale para você estar entre os 10% mais bem preparados?
essa parte que eu colocar aí de amarelo, que eu estou considerando como 10%, que é onde o concursário VIP pretende te colocar. Ou no mínimo, te dá a base, e é uma base que vai servir para qualquer concurso, em qualquer momento de desenvolvimento, para que você alcance. Está entre os 10% realmente preparados. E quais são os erros mais comuns dos concurseiros? São aqueles que não querem ser servidores e não sabem ou não admitem. Então, às vezes, por influência do pai, do marido, da mãe, do amigo, tá todo mundo fazendo concurso, eu vou lá fazer também. Será que você quer ser servidor? Será que isso é sua vocação ou, no mínimo, é uma etapa importante na sua vida? Às vezes você quer uma experiência na administração pública. Às vezes também pode não significar nada. Eu brinco com os coaches, as pessoas que eu atendo, que não adianta nada ganhar bons salários se depois você vai gastar metade deles com terapia. Então, façam boas escolhas. Tem aquelas pessoas que ignoram boa parte do edital. Pegam o edital, o atual, o anterior, dependendo do momento, e olham quantas vagas, salário, dia da prova, qual o período de inscrição, quanto vai pagar e pronto. Aí dá uma olhadinha por cima, naquela parte que diz sobre as matérias, como chama mesmo, oh meu Deus, conteúdo programático. Pois é. Então eles ignoram. E aí vão fazer prova com uma caneta colorida, uma caneta laranja, uma caneta rosa, enquanto pedem azul ou preta, e acabam sendo eliminados por bobagem. E aqueles também que não necessariamente estão no grupo dos itens anteriores, que não conhecem a banca organizadora. Cada banca organizadora, cada empresa que é responsável por elaborar a prova, tem características específicas. E isso faz toda a diferença na elaboração da prova e, por consequência, na forma que você tem que estudar. Então, você já sabe, por exemplo, ou já ouviu falar, que o CESP anula, a cada erro que você tem, você anula uma questão certa. Ou você sabe, por exemplo, que a Fundação Carlos Chagas, que tem feito muitos concursos do TRT, cobra legislação mais seca, mais na íntegra, mais ao pé da letra. Então, são características que você tem que conhecer para tirar melhor proveito na hora de estudar. Claro, eu já falei até agora várias vezes e vou repetir mais algumas. Um erro muito comum dos concurseiros é não estabelecer um plano de estudo, um planejamento de estudo. E eu vou explicar mais para vocês a respeito disso. Outro erro é não saber gerenciar o tempo. Então, se você não monta um planejamento, não sabe o que vai estudar, porque você não leu o edital, porque de repente nem quer fazer concurso, ufa, você dificilmente vai ter tempo para estudar. E aí tudo aquilo que passa na sua frente é muito mais interessante. É um bip lá do Facebook, é uma mensagem, é até uma formiguinha andando na parede. Tudo te chama muito mais atenção. E claro, pode acontecer de você também estar empenhado e não ter o apoio da família ou dos amigos. E aí a galera chama você para balada, reclama que você está ausente. E aí é o momento de você ter uma conversa muito franca com todo mundo, explicar quais são os objetivos, em que você está determinado para continuar, para seguir em frente. Não podemos esquecer aquelas pessoas que são um pouco mais inseguras ou se tornam inseguras porque estão estudando para concurso. Não têm certeza se estão aprendendo, assimilando o que estão lendo, o que estão estudando. E em casos até mais graves, estão extremamente bem preparadas e na hora da prova, dá aquele branco. Tem coisa mais constrangedora e mais frustrante do que dar branco na hora da prova? Pois é, todo esse nosso programa que vai ser apresentado em mais detalhes a seguir, trata desses temas. Mas ainda vamos continuar com os erros. O descanso. Tem concurseiro que acha, e olha, tem muito especialista e professor que defende isso, eu digo que eu sou contrária, que não descansam o suficiente, que acham que tem que estudar muitas horas a fio, que estudam de madrugada, acordam muito cedo, e aí trabalham
né? Às vezes até fazem faculdade além de se preparar para concurso público e esquecem de dormir. Pois saibam, dormir pelo menos 6 a 8 horas por noite é extremamente importante para o seu cérebro descansar. E aí, quando isso não acontece, você aumenta o seu estresse. Para as meninas principalmente, aumenta a possibilidade de ganho de peso, porque já é uma vida um pouco mais sedentária, né? E a capacidade de assimilação, a capacidade de você reter o conhecimento também é prejudicada. Então, durmam, descansem. E claro, não usem toda a energia de vocês só para isso. O lazer também é importante, namorar também é importante, ir no cinema, balada, tudo bem, mas pega leve. Não exagere com nada disso, nem exagere se isolando do universo, nem exagere com todos os passeios. Dá uma equilibrada nesse período em que você está estudando, é um tempo passageiro, e quanto mais você se dedicar com equilíbrio, mantendo o mais próximo possível da sua qualidade de vida, melhor resultado você vai ter. Bom, eu não posso deixar de falar daquelas pessoas que têm dificuldade de encontrar bons materiais e cursos. Realmente, tem muita coisa no mercado. Tem muitos cursos presenciais, de diversas qualidades, cursos online estão bombando para tudo quanto é lado, sites de questão e de simulado, sites de notícia, sites de tudo quanto é coisa. Vocês têm toda a razão. Não faltam, inclusive, coaches para concurso. Eu sei disso. Mas, como é que você vai achar bons materiais e cursos? Converse com outros concurseiros. Não considere o seu coleguinha como inimigo ou como concorrente. Com certeza, quem tem mais experiência vai poder te ajudar. E aí tem alguns professores, aqui você possa ter acesso, ou até pode encontrar pelo Facebook. E tem também os outros colegas que já passaram pelo que você está passando agora, em determinado grau, já estão alguns passos à sua frente. E quem já passou também, né? Ah, sim, olha, esse erro é muito grave. A maioria esmagadora de quem resolve estudar para concursos, trabalhando ou não, esquece de montar um planejamento financeiro. Mas, Letícia, como assim planejamento financeiro? Eu explico. Das duas, uma. Ou você se programa a médio prazo, em 6 meses, 1 ano, fazendo uma poupança, ou você faz aí uma dívida com a expectativa de que vai conseguir pagar quando for aprovado. Quem dedica exclusivamente para concurso, quem resolve largar o emprego e tal, eu recomendo muito fortemente que faça uma poupança para que você possa viver por 1 ano sem estresse. Tanto para pagar suas contas, quanto para você investir nos seus estudos. E isso, o investir nos seus estudos, pode custar de 150 a 200 reais por mês, até R$1.000. Depende do seu concurso, depende do quanto você vai ter paciência de procurar, da qualidade do material que você vai escolher e do quanto você de fato pode desembolsar. Mas não, por favor, não decidam do dia para a noite fazer concurso. Pensem a médio prazo. E o médio prazo eu estou chamando 1 ano. Tá? Isso pode ser curto para alguns, pode ser muito longo para outros, mas eu chamo, para dar uma equilibrada, médio prazo. E o último que eu listei era esse, porque a gente sabe que tem muitos e muitos outros erros que são comuns dos concurseiros. E eu, pelo menos, procuro, dentro do meu alcance, pela fanpage, pela nossa comunidade secreta do SOS Concurseiro, que, se você ainda não participa, participe. Mas eu quero falar agora de boas notícias. Chega de erros, de perspectivas negativas. Vamos falar de coisa boa. Então vamos embora. O coaching. Tem muita gente que já ouviu falar de coaching. A maioria nunca fez. E não sabe direito o que é. O coaching nada mais é, por conceito, que um processo próprio para desenvolvimento pessoal, em que se estabelece uma parceria entre o coach, no caso eu, e o coachee, no caso vocês, para alcance
de resultados de curto prazo para vocês. Ou seja, tudo que for decidido no coaching é para você. Você, como concurseiro, como coachee, é quem dá a palavra final. Como o nosso processo somos coaching com orientação e monitoramento, eu vou dar sugestões. E dar sugestões não está especificamente dentro da técnica de coaching, tá? Mas as sugestões, elas são pontuais a respeito dos concursos públicos, não da sua decisão. Nós vamos analisar juntos como está o seu objetivo, como você pensa que devem ser suas metas. Vamos falar mais um pouquinho de coaching. O coaching tem ferramentas, e essas ferramentas são técnicas e são usadas de forma científica, elas já foram comprovadas cientificamente. Ou seja, não são fruto da imaginação do coach. Então, quando eu faço determinadas perguntas, quando eu sugiro, por meio de perguntas, uma nova ótica, eu não estou inventando. O que eu estou propondo é que você reflita se aquilo que você disse é a sua primeira resposta, de fato, é a sua verdadeira resposta. Que a gente se engana, né? E aqui eu quero mostrar para vocês quais são as vantagens da gente misturar o coaching com concursos públicos. Olha só nosso bonequinho voando alto. Somando coaching em concursos públicos, a gente pode analisar das opções de melhor as opções de concurso público e vinculá-las aos objetivos que você quer. A gente pode montar um plano personalizado que respeite os seus limites e as suas possibilidades. E quando eu digo os limites, seus limites de tempo, seus limites de disposição, seus limites financeiros, tudo isso é levado em consideração. E a gente consegue promover uma motivação constante. Então, quando você está mais cabisbaixo e tal, eu duvido que depois de uma sessão de coaching você vai continuar desse jeito. Pelo contrário, você vai ficar com todo o gás para poder estudar, ou pelo menos tendo a capacidade de manter o seu foco. Em função desses pontos, e tem muito mais, os resultados vêm em menos tempo. E isso significa que você vai economizar tempo e dinheiro. Então, visualizem o seguinte cenário. Como eu não vou falar que é uma senhora. Como você pode fazer um bolo sem ter uma receita, sem comprar os ingredientes corretos, sem saber em que ordem colocar os ingredientes antes de pôr no forno? Sem ter um método, sem ter um passo a passo, esse bolo não vai dar certo. E eu posso dizer que essa analogia serve muito bem para concurso público. E em função de poder te estruturar, ao final do processo de coaching, somado às técnicas de concurso e focado em concursos públicos, né? Você vai criar uma autossuficiência, uma independência. O Concursório VIP tem muito esse foco. Te ensinar o que serve para qualquer concurso. E você pode adequar sozinho. E isso é muito interessante. Agora chegou o grande da noite, a estrela da noite. Concursório VIP Premium. É esse o plano que eu separei para vocês e que eu vou detalhar passo a passo. Antes de continuar, eu quero dizer o seguinte. Se você até aqui teve qualquer dúvida, aproveita já o espaço dos comentários aqui embaixo e vai colocando suas perguntas. Se ficar tímido, manda para mim por e-mail contato@sosconcurseiro.com.br. Eu vou fazer todo o esforço possível para responder todo mundo, tá? Então vamos continuar. O nosso Concursório VIP Premium. O Concursório VIP Premium foi preparado da seguinte maneira. São 8 sessões. Então a gente vai conversar 8 vezes por 1 hora em cada uma das oportunidades. Os horários a gente combina, tá? Então a gente combina quando você e eu podemos. A gente ajusta as nossas agendas. Ao todo são 3 meses de acompanhamento. Por quê? As primeiras 4 sessões, elas são semanais.
Então a gente vai conversar uma vez por semana, por 4 semanas, de preferência, se tudo funcionar como a gente quer, se nada atrapalhar a minha agenda ou a sua, nos mesmos dias da semana e nos mesmos horários. Depois, as outras 4 sessões, você vai começar a colocar mais em prática. E por isso nós precisamos conversar de 15 em 15 dias para dar tempo de você sentir os efeitos e a gente fazer ajustes. Então não adianta a gente pegar 8 semanas direto, não tem o resultado esperado, tá? Reforçando, o atendimento é individual, é tete a tete, sou eu e você. E aí a gente vai conversar por Skype ou por algum comunicador em que a gente possa se ver e se ouvir. Hoje até tem plugin no Facebook para fazer isso e tem o Skype. Aquilo que for mais conveniente, você pode escolher e a gente passa a adotar, não tem problema nenhum. E outra, a minha disponibilidade vai ser praticamente integral. Eu vou ter horários de manhã, à tarde e à noite. Porém, as vagas são limitadas. Afinal, eu também tenho que manter minha qualidade de vida, eu também tenho que manter o SOS Concurseiro funcionando, o site, as notícias, e tenho outros projetos. Então, essas vagas vão ser bem limitadas, tá? Mas eu garanto para vocês, quem entrar, quem aproveitar essa oportunidade, não vai se arrepender. Ups! E temos bônus! Eu não posso esquecer dos bônus. Participar da comunidade secreta do Facebook. Se você ainda não está lá, mande um e-mail para mim, contato@sosconcurseiro.com.br, com o e-mail que você usa no Facebook, dizendo, eu quero entrar na comunidade, tá? Essa comunidade está sendo fantástica, a gente está interagindo muito, toda semana tem um artigo para refletir, está sendo muito legal. Plantão de dúvidas por e-mail e Facebook. Se vocês ainda não me adicionaram no Facebook, facebook.com/nobre.leticia, sou eu, aquela fotinha que vocês viram no começo, é a minha fotinha do Facebook. Tem dúvida? Manda inbox para mim, manda e-mail que eu vou responder o quanto antes. Se eu precisar de um tempinho a mais, porque eu vou precisar consultar algum professor, algum especialista, se tiver além dos meus conhecimentos, eu vou avisar quanto tempo eu vou demorar. Então, durante todo esse processo, nesses 3 meses, e vamos dizer, ad infinitum, vocês podem contar comigo. E teremos também aulas especiais surpresa. Eu não posso falar do que é. Eu estou terminando de fechar, mas está praticamente tudo certo. A gente vai ter aí pelo menos umas 4 aulas fantásticas, especiais para quem fizer parte do concursório VIP Premium. E olha, muita coisa boa, viu? Vai vir complementar o seu estudo de forma certeira. E tem mais. Como eu acompanho as notícias de concurso, eu vou dar mais atenção às notícias do seu concurso ou do grupo de concursos que você tem interesse. E aí você sempre vai estar bem informado para se preparar. Ufa! Querem saber mais? Tem mais. No concursório VIP Premium, a gente monta um plano realista e flexível. Você não vai sofrer porque naquele sábado à tarde que estava previsto você fazer uma redação, você teve o aniversário da sua sobrinha. Não tem problema. Vai existir um momento, um espaço na sua agenda para que você reponha essas ocasiões, tá? Então isso pode ficar tranquilo. Aqui não tem nada da história do Capitão Nascimento, de não dar conta, pede para sair. Pelo contrário, a gente tem que ser flexível. A pressão já existe demais. Super aproveitamento do tempo. Nossas conversas são objetivas, claras, sinceras, explícitas. Então, tudo aquilo que você me transmitir, eu vou servir como um espelho para você. E sendo um espelho, você pode ficar à vontade para falar comigo o que for necessário, inclusive criticar, me dizer se eu peguei pesado, dizer se eu estou pegando muito leve, se você acha que tinha que ter um horário um pouco mais ajustado. Tudo isso, afinal de contas, é uma parceria, né? Como eu disse, são técnicas aplicáveis em qualquer concurso. Desde o concurso
simples, assim, de nível fundamental para gari, até o concurso para magistratura, para procuradoria, tudo isso. E é um esquema de aprendizagem acelerada. No começo você gasta mais tempo, porque se organizar e se planejar de fato leva um tempo. Mas a partir do momento que as peças se encaixam, vambora, acelera bastante. Por isso que eu digo que é necessário fazer uma organização do material de estudo e eu te oriento a fazer essa organização, tá? É muito bacana. A gente vai monitorar os seus resultados, então a cada simulado que você fizer, a cada grupo de exercícios, eu vou querer saber como é que está o percentual de acerto. Se você estiver fazendo concursos como test drive, também quero saber, porque é a única forma da gente saber se a nossa parceria tem futuro, monitorando os resultados. Com toda essa estrutura, com todo esse apoio, é natural que você sinta segurança e autoconfiança. E pode acontecer de você dar uma vacilada, conte comigo, diga: Letícia, hoje eu não consigo estudar, essa semana não rendeu nada. Beleza, não rendeu, passado. O que a gente pode fazer daqui pra frente? Está ao meu alcance te ajudar. E óbvio, eu tenho como uma prioridade, um princípio meu, de respeitar e preservar os limites de todo mundo. Você nunca vai me ver gritar, você nunca vai me ver sem educação ou qualquer coisa do tipo, tá? O que eu quero é estabelecer uma parceria, quase uma amizade mesmo, assim. Não é tão amizade porque é uma relação profissional, mas ela pode vir a virar uma amizade. Mas eu realmente, é por isso que eu sempre assino os e-mails. Bons estudos e contem comigo. Sabe por que de tudo isso? Porque tem alguns, de toda essa característica, de toda essa montagem desse plano, que tem gente que acredita em sorte. Vai lá, faz a inscrição, quem sabe dá certo, né? Tá lá entre os 60% que só vão por fazer, passear no domingo de manhã. Mas aqui nós acreditamos em planejamento. E isso é muito importante. Muito. Olha só que legal. E essa informação, eu montei essa apresentação ontem, e essa informação da nossa fanpage, ela está desatualizada. Vocês acreditam? Ontem, por volta de 11 horas da noite, essa era a nossa quantidade de fãs. Mas eu estou gravando agora no fim da tarde de hoje, vocês vão ver daqui a algumas horas esse vídeo. E o nosso número é de, vamos lá, 19.857. Então já pulamos de 19.581 para 19.857 fãs. Eu estou extremamente feliz. Isso é um momento muito feliz para mim. E eu queria compartilhar com vocês um pouco do que estão falando a nosso respeito. Na comemoração de 15 mil fãs, a concurseira guerreira disse o seguinte: eu agradeci pelos fãs, pela confiança de todo mundo, e ela disse: é o mínimo que a página merece pelo apoio dado por vocês a todos nós concurseiros. É um privilégio nosso de poder ter vocês, SOS Concurseiro, no nosso dia a dia. O meu agradecimento por tudo. E é claro que esse tipo de elogio pra gente é fantástico, tanto para mim quanto para minha equipe, é sensacional. E tem a Mariela. A Mariela fez o programa Concursório VIP da primeira edição. Ela acabou sendo aprovada no meio do caminho de um concurso que ela já tinha feito antes da gente começar a conversar. Então ela não fez todo o processo, mas participa lá da comunidade secreta nossa e disse o seguinte: eu não sabia realmente do que se tratava antes de entrar em contato com o Concursório VIP. Isso era uma pergunta a respeito de coaching, se as pessoas sabiam, se os colegas lá da comunidade sabiam que era coaching. E aí ela continua: uma conhecida que estudava na biblioteca comigo fez um curso em Brasília com coaching, mas o valor era impossível para mim, além de ser presencial, que me fez desistir na época. E sobre os planos do Concursório VIP, o que mais me chamou a atenção foi o mais completo, que é o Premium, que foi reformulado e eu trouxe para vocês. E me surpreendeu, não existe nada desses métodos sacrificantes. Você adapta seu estudo conforme a sua disponibilidade de tempo e edital.
horário de maior rendimento, metas semanais, além de orientações e motivação. Eu tenho um grande apreço pela Mariela, ela é uma batalhadora e realmente a experiência dela foi muito bacana. Então, quanto vale a sua aprovação? Quanto vale você alcançar os seus objetivos e estar em crescente crescimento, com toda a redundância, com constante evolução, que é o que eu acredito que devemos ser como humanos. E esse quanto vale a sua aprovação, eu não estou falando de preço, mas como a maioria faz a conta desse jeito, porque o valor e preço são coisas completamente diferentes. Então, a questão de valor é algo muito particular. Mas, como todo mundo faz isso, considerando preço, queria que vocês me acompanhassem para fazer uma conta aqui. 8 sessões de coaching custariam R$200 cada uma. 8 acompanhamentos especializados, 8 processos de acompanhamento especializado, também seriam R$200 cada sessão. 4 aulas especiais, padrão, básico, até porque eu falei para vocês que é segredo, seriam outros R$200. Então, 4 vezes de R$200. Uma assinatura de um site de notícia, pelos 3 meses, que é o mesmo tempo de acompanhamento do compulsório VIP, sairiam R$50 por mês. Esse seria o preço avulso e o preço coerente com o que você encontra no mercado, tá? Então, o que eu estou oferecendo para vocês, e isso eu estou ignorando a interatividade de vocês no Facebook, na nossa comunidade, a nossa comunicação constante fora das sessões de coaching, tudo isso custaria R$4.150. É bastante dinheiro, né? Olha lá, R$4.150. Para 3 meses, isso é bastante dinheiro. Só que o investimento que você vai fazer não é de R$4.150, desculpa. Então, o investimento que você vai fazer não é de R$4.150. É de R$996. Então, por 3 meses de acompanhamento, com as sessões de coaching, tudo aquilo que eu falei, você pode pagar em 6 vezes de R$166. E por que esse preço, Letícia? E por que você divide? Olha, esse valor dividido em 6 vezes, sem juros, tá? O pagamento é pelo PagSeguro e eu programei para que vocês não tivessem nenhum custo. Eu estou assumindo o custo de vocês parcelarem no cartão. Você pode pagar à vista no boleto e você pode pagar em 6 vezes de R$166. Isso sim é um preço bacana. E não R$4.150. Por quê? Vamos rever algumas coisas. Primeiro, as vagas são limitadas, tá, galera? Eu não vou conseguir atender todo mundo e eu vou atender por ordem de chegada. Então, por ordem de compra, lá no site do PagSeguro, é que vocês vão poder, que eu vou poder saber quem foi que comprou primeiro. Então, dentro as vagas são limitadas. E se eu fosse vocês, já garantia logo hoje, até meia-noite, tá? Porque eu tenho certeza que as aulas especiais também vão ter vagas limitadas. E eu vou ter que dar um jeito de ter vaga para todo mundo, mas eu vou limitar a quantidade de pessoas que eu vou atender. Então, as vagas são limitadas. Vamos rever aqui alguns detalhes. Você vai pagar R$996, que podem ser divididos em 6 vezes de R$166, por 8 sessões de coaching online, de 1 hora cada uma. São 3 meses de acompanhamento, atendimento individual, no horário que mais convier para você, dentro do que a sua agenda e a minha agenda permitir. Pode ser de manhã, à tarde ou à noite, mas tem vagas limitadas. Não tem como. Não dá para... Se você não puder entrar agora, se você não garantir a sua vaga nesse levante, a próxima turma só deve ser ano que vem. E imagina, você perder setembro, outubro, novembro e dezembro
de experiência e de estruturação do seu plano de estudo e da sua forma de estudar. Isso pode significar você ser ou não aprovado em um concurso público. E lembrando os bônus, tá lá na comunidade secreta, tirar dúvidas comigo qualquer dia e horário por e-mail e Facebook. Eu vou responder imediatamente, assim que eu ver eu vou responder. Aulas especiais que vão ser uma surpresa, e aí eu já vou contar um segredinho. Vai ter coisa de memorização, de mapa mental, de detalhes sobre as bancas, tem muita coisa boa por aí. E notícias sobre o seu concurso. Então eu vou acompanhar de perto, passo a passo do concurso que você está interessado, ou dos grupos, por exemplo, se você estiver interessado nos TRTs, nos Tribunais Regionais do Trabalho, no Judiciário e tal, a gente vai negociar isso aí. Mais uma vez, planejamento realista e flexível, super aproveitamento do tempo, técnicas aplicáveis a qualquer concurso, aprendizagem acelerada, organização do material de estudo, monitoramento de resultados, segurança e autoconfiança, o desenvolvimento da sua segurança e autoconfiança, e o meu respeito e preservação dos seus limites. Tem gente que acredita em sorte, aqui a gente acredita em planejamento. Vocês podem ver aí embaixo, tem um link. Nesse link, você vai cadastrar o seu e-mail e imediatamente você vai receber na sua caixa de e-mail o link para fazer o pagamento. Depois que você fizer o pagamento no PagSeguro, e que você pode dividir em até 6 vezes sem juros, e aí então a parcela fica pequenininha, nem a academia é tão barato, você vai receber a confirmação de que está tudo certo, de que você entrou para o nosso time, tá? E tem mais um detalhe. Além das vagas serem limitadas, essa oferta de R$ 996, que você pode dividir em 6 vezes, ela só vai durar até 23 horas e 59 minutos de terça-feira, dia 3 de setembro. Então, quando chegar na terça-feira, dia 3 de setembro, eu vou retirar esse vídeo do ar. E o que você pode fazer até lá? Você pode falar com seus amigos, você conhece pessoas que também precisam desse reforço, precisam dessa ajuda. Você pode compartilhar isso esse vídeo nas redes sociais, convidando as pessoas a conhecerem todo o serviço, todas essas dicas que a gente deu, tudo aquilo que a gente está oferecendo. Mas só vou garantir as vagas para quem chegar primeiro, tá? Então, se acontecer das vagas serem ocupadas antes de terça-feira, às 23 horas e 59 minutos, eu vou tirar os links do ar. O link de pagamento, o link do vídeo, tudo isso vai estar fora do ar. Não percam essa chance, tá? Porque eu tenho certeza que esse plano, ele vai ser transformador na sua vida. Principalmente sobre a ótica da sua vida como concurseiro. Essa é a forma de colocar tudo no eixo para você aproveitar o melhor de si. Sua melhor capacidade de aprendizagem, as suas aulas, sejam elas online ou presenciais, tudo isso vai ser muito importante. E eu vou ter todo o prazer do universo. Eu adoro atender, eu adoro conviver com vocês. E vou ter muita satisfação de tê-los comigo nesse time de vencedores. Porque é justamente isso que o Concursório VIP quer construir. Um time de vencedores. Bom, pessoal, isso é o que eu tinha para apresentar para vocês. Eu agradeço a paciência, agradeço toda a atenção que vocês me deram nessa apresentação. Não se esqueçam, vagas limitadas, R$ 996, 6 vezes de 166. E eu quero agradecer muito por você ficar comigo até o final. Espero que eu te encontre do outro lado, te encontre nas sessões de coaching, tá bom? Um grande abraço e a gente se fala. Bye, bye!